E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, vamos ficar de olho aí na PL 2630, que querem regular a internet, querem acabar com nossa liberdade de expressão aqui nas redes sociais. Então a gente tem que ficar de olho, sempre pressionando. No Twitter já está chegando a 500 mil a hashtag, mas isso é pouco, a gente tem que fazer mais pressão, não só levantando hashtag, tem que fazer pressão, pressionar o senador que você votou, para que ele vote contra esse projeto, tranquilo? Vamos deixar aí mais um trecho aí especial do professor Olavo de Carvalho, para vocês assistirem. E vocês também vão lá se inscrever no canal do professor Olavo de Carvalho, para ver se ele chega aí a 1 milhão de inscritos ainda esse mês, tranquilo? Se inscreva no nosso canal, no nosso Instagram e também no nosso Twitter. E o Telegram, que é onde a gente tem uma comunidade que está crescendo bastante, a gente sempre deixa conteúdos lá bastante interessantes. Dê uma passada também na comunidade aqui no YouTube, onde a gente sempre faz algumas postagens, tranquilo? Então é isso aí, fique com Deus. E fique aí também com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Valeu, forte abraço. Você distinguir esses dois momentos, o momento da compreensão e o momento do julgamento, é fundamental para qualquer aprendizado que você faça. Em geral, as pessoas criam uma tremenda dificuldade de aprendizado por uma recusa obstinada de se identificar com aquilo que elas não concordam. Então isso quer dizer que se você não concorda na primeira, você já cria uma reação, fecha o seu aparato receptivo e você não percebe nada mais. Tá certo? Então, essa é outra regra. Não tenha medo de se contaminar com qualquer ideia que lhe pareça adversa ou repugnante. Você pode levar isso até as suas últimas consequências, certo? Tem um autor que é especialista em escrever coisas repugnantes, que é o filósofo romeno Émile Cioran. Tá certo? Então, ele diz coisas do seguinte teor: não tem importância que o universo não faça sentido, porque o universo não merece mesmo. Tá certo? Uma coisa meio chocante, mas bom, como é que ele percebe isso? O que ele percebeu, o que ele sentiu, como que ele estava realmente vendo o mundo nesse instante, né? Então é uma operação puramente imaginária, na qual às vezes uma ou outra informação histórica pode, ou a informação biográfica pode ajudar você a compreender, mas o essencial não é histórico nem biográfico, o essencial é uma operação imaginária de identificação, como se você mesmo estivesse dizendo aquilo. Então, não há ideia, não há opinião, não há afirmação, por mais extrema e repugnante que lhe pareça, que você não possa pensar em algum momento. Isto é muito importante. Por exemplo, você imagina que você é um sujeito cristão, crente. Eu digo, bom, nunca lhe passou pela cabeça alguma frase horrivelmente blasfematória, alguma ofensa a Deus? Passa, naturalmente. Só que você não... ela passa e você não aguarda, você não a retém como sua. Você entende que é apenas uma possibilidade que passou pelo seu cérebro, tá certo? E que não corresponde ao que você deseja acreditar, tá certo? Então isso quer dizer que nenhuma opinião, nenhuma sentença, nenhuma afirmação nos é totalmente estranha. Então nós temos que levar esta elasticidade de imaginação até o seu último limite. Nós temos que meter na nossa cabeça: nós podemos compreender tudo o que nós lemos e ouvimos, e podemos compreender não só no sentido verbal, formal, imediato, tá certo? Mas podemos entender na sua motivação. E muitas vezes justamente nesse trajeto que vai da motivação, da percepção, passando pela motivação até a expressão verbal, é muitas vezes ali que as pessoas erram. E você vai mostrar o erro não porque você sente diferente da pessoa, mas porque a pessoa não sabe o que sente. Não sei se está ficando claro isso, né? O indivíduo não sabe exatamente o que ele percebeu, ele está dando o nome errado, é certo? Ele se equivocou, né, no trajeto da expressão. Note bem, esse é outro item fundamental. A expressão do que você percebe, do que você sente, é um instrumento fundamental, tá certo, da sua própria educação. Quer dizer, a primeira habilidade que você deve
tentar desenvolver é essa de você dizer o que percebe. Dizer o que percebe, dizer o que pensa, dizer o que sente, da maneira a mais personalizada possível, a mais exata possível. Por exemplo, se nós passarmos um exercício para essa classe, dizer, vocês vão descrever essa sala. E dou 10 minutos para você descrever essa sala. Você vai ver que, na quase totalidade dos casos, se produzirão descrições que se parecem com qualquer outra sala, ou com muitas outras. Então, vai faltar aquele elemento particular. É isto que, na linguagem, se chama a propriedade do vocabulário. Você usar o termo próprio em vez de usar o termo genérico. Então, você vê aqui, hoje em dia, a dificuldade de encontrar um termo próprio é quase universal no Brasil. As pessoas sempre designam as coisas com o nome da classe genérica a que aquilo pertence, classe na qual se incluem muitos outros objetos que não são aquele do qual ele está querendo dizer. Tá certo? Então, o desenvolvimento do vocabulário deve vir par e passo com o desenvolvimento da sua capacidade de observação e distinção daquilo que é mais específico e mais próprio da situação, do objeto, da pessoa que você está querendo expressar. Quer dizer, o descuido com a expressão verbal, muitas pessoas acham que não preciso isso porque eu quero estudar, sei lá, a filosofia da matemática ou qualquer outra coisa na qual eu não preciso ter habilidades artísticas. Eu digo, besteira. Quem não tem habilidade artística não tem nada. Nada, é impossível. Então, você não pode começar o seu aprendizado, pelo menos pelos elementos racionais já estruturados, como ciência e filosofia. Isso é impossível. Por quê? Como dizia Aristóteles, todo conhecimento começa pelos sentidos. Então você começa por perceber fisicamente alguma coisa. Esta coisa, em seguida, é elaborada na sua memória e imaginação, onde você cria, vamos dizer, esquemas, por assim dizer, visíveis, né, que representam aquilo para você. Destes esquemas, daí você pode tirar, vamos dizer, um conceito abstrato, e daí você pode operar com o conceito abstrato. Tá certo? Mas tudo vai começar com a percepção sensível. E da percepção sensível até o conceito, há uma série de transformações. Isso quer dizer que, se você tem o conceito abstrato, mas você não sabe qual foi a sequência inteira das transformações que vem desde a percepção sensível, então, literalmente, você não sabe do que você está falando. É assim, é como uma pessoa que tivesse lido o conceito de vaca no dicionário, mas nunca viu uma vaca. Então, por mais claro que seja o conceito, bom, se aparecer uma vaca na sua frente, você não vai reconhecer. Então, a base do conhecimento não se faz com conceitos, mas se faz com percepções e imagens. E o mundo das percepções e imagens é o mundo da arte. Então, isso não quer dizer que você vai ter que desenvolver as suas habilidades artísticas até um nível profissional. Mas você precisa desenvolvê-las até aquele ponto que é necessário até para as atividades intelectuais mais distantes da arte. Até para você estudar biologia, ou qualquer outra, geologia ou qualquer outra ciência. Eu estou cansado de ver pessoas que são profissionais da ciência e que, dentro do vocabulário da sua ciência, não sabem distinguir o que é um conceito científico e o que é uma figura de linguagem. E se você não sabe essa distinção, bom, então você não conhece realmente o objeto do qual você está falando. Porque um conceito científico expressa, vamos dizer, uma classe de objetos. E uma figura de linguagem expressa uma impressão que você teve diante de um objeto singular. Essas duas coisas são enormemente diferentes. E se você não sabe mexer com as duas, então você de fato não sabe qual é a ligação entre o que você está pensando e o objeto real. Então, de cara,
dominar a linguagem até o ponto de tornar-se um escritor. Você não precisa ser o melhor dos escritores, né? Você não precisa ser um grande artista da palavra, mas observe que os grandes nomes da ciência, em todos os setores, sempre foram excelentes escritores. Por exemplo, quando você lê, sei lá, Henri Poincaré, né, que era um matemático, físico, né, o negócio é de uma elegância extraordinária. Na França, Buffon tornou-se um modelo de estilo, tá certo? E tudo isso é por um motivo muito simples. As habilidades puramente racionais se desenvolvem em cima das habilidades perceptivas e imaginativas. Elas não vêm sozinhas. Quer dizer, já Aristóteles tinha percebido que você não elabora os conceitos a partir da simples percepção sensível dos objetos, mas a partir da imagem que foi conservada na memória. E esta imagem já é evidentemente trabalhada. Quer dizer, quando você viu diversos entes da mesma espécie e você conserva uma imagem que simboliza todos eles, nessa imagem você tem toda uma tensão entre o particular e o geral, entre o individual e o geral. É assim, como se diz, ela é apenas uma vaca, mas ela não significa uma vaca, ela significa todas as vacas. Que é uma coisa que no mundo da percepção sensível é impossível. Uma vaca real só pode ser aquela vaca e não todas as vacas. Mas na sua imaginação, uma imagem de vaca pode significar vaca em geral. Está entendendo? Então é a imaginação que faz a ponte entre o mundo real a que você tem acesso pelos sentidos e o mundo dos conceitos abstratos e do raciocínio. E se este trabalho da imaginação foi mal feito, o seu conceito vai estar mal feito. Então, isso também quer dizer que se você desenvolver habilidades lógico-racionais extraordinárias sem ter feito este trabalho, o seu pensamento vai se constituir de uma casca de racionalidade aparente sobre uma relação totalmente irracional que você tem com os objetos do mundo real. Você não vai perceber qual é a sua situação, onde está o objeto, o que ele significa para você. Não vai perceber nada. Tá certo? E, evidentemente, aquele simulacro de racionalidade que você aprendeu só vai enganar você mesmo, porque quem leu o que você escreveu, ouve o que você está dizendo, vai perceber que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Às vezes não sabe exatamente o que, mas com um pouco de prática, você acaba percebendo que este sujeito não sabe do que ele está falando. Ele só sabe a estrutura geral dos conceitos e das articulações dos conceitos. Tá? Diga. Isso aí causa estranheza porque lê os sociólogos falando alguma coisa? Ah, mas sem sobredúvida. Sem sobredúvida. Porque eles estão lidando com conceitos apenas. Conceitos de linguagem, falando uma coisa como sociólogo. Perfeitamente. Então, agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo uma coletânea de escritos de autores brasileiros sobre o fenômeno da contracultura dos anos 60. Então eles pegavam aquelas manifestações todas da música, né? O florescimento de experiências lisérgicas e novas modas, etc, etc, e começam a analisar à luz da filosofia de Walter Benjamin, ou de Herbert Marcuse, né? Então eu digo, mas que coisa bonita, você está pegando, por um lado, um fenômeno cultural que você observou, que é visível. Por exemplo, você podia assistir o filme Woodstock, né? E por outro lado, você tem conceitos já filosóficos altamente elaborados, e você parte de um para o outro sem fazer nenhuma ponte, né? Quer dizer, quem te disse que esses conceitos se aplicam a estas situações? Você só pode saber isso se você compreender as situações em toda, vamos dizer, a densidade da sua existência material, real. Você não pode, por exemplo, assiste um espetáculo de teatro, né? Pega algumas formas estéticas que você percebeu e começa lá a elaborar a partir do que você leu em Herbert Marcuse, ou em Schelling, ou em Karl Marx, ou em Aristóteles, né? Você tem que saber de onde saiu aquela peça e por que fizeram. Então, hoje,
para mim, está muito claro, por exemplo, que toda a contracultura dos anos 60 foi uma etapa do processo globalista, evidentemente. Porque de onde saiu aquilo? Daquilo saiu de pesquisas feitas em laboratórios financiados por Rockefeller e outros. Por exemplo, todo o trabalho do Alfred Kinsey, tá certo? Ou o do ácido lisérgico, como é que chamava? O cara do LSD. Timothy Leary. Tudo são pesquisas financiadas por essa gente, com a finalidade de provocar uma mudança social e cultural. Então, se você sabe a origem, então você entende o verdadeiro sentido. Que não é um sentido que você sacou por analogia com conceitos filosóficos. Não, você recompôs a sequência de uma ação. Uma ação planejada, intencional, racional, tá certo? Que de certo modo se autoexplica. Que você não precisa interpretar, ela já vem interpretada pelo seu próprio autor. Ele fez tal e qual coisa com tal ou qual propósito para desencadear tal ou qual efeito. Não há o que interpretar. Então, eu vendo os escritos daqueles autores brasileiros tão inteligentes, tão cultos, eu digo, a nenhum deles ocorreu sequer a ideia de rastrear, dizer de onde saiu isso e por que foi feito. Está compreendendo? Por exemplo, às vezes você não tem os elementos históricos, mas você pode conjecturá-los. E você cria uma hipótese guardando-a para ser confirmada mais tarde. Por exemplo, você pode pegar um objeto industrial, observar a forma do desenho, não é isso? E você pode, partindo daquela forma, fazer analogias com conceitos filosóficos maravilhosos, criar lindas interpretações, etc, etc. Só que é o seguinte, tudo isso é você que está pensando. Não foi o autor do desenho. Eu tenho que saber o que ele pensou e não o que eu penso. Senão a minha interpretação vai sair voando, Então, às vezes você não tem as informações, tá certo? Então, por exemplo, um fenômeno que sempre me chamou a atenção foi a mudança do desenho dos automóveis dos Estados Unidos. Eles mudaram completamente de estilo e hoje você não tem comparação com os carros dos anos 60, 70, etc, etc. Primeiro que todos os carros ficaram iguais, eles saem todos do mesmo esquema. Antigamente cada fábrica tinha o seu próprio estilo. Por que aconteceu isso? Eu não sei, eu não tenho informação histórica. Mas não adianta eu tentar falar agora aqui vou aplicar os conceitos de Walter Benjamin ou de George Lucas ou sei lá, de qualquer outro para interpretar isso aí. Não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar a própria forma do objeto e ver o que ele representava para quem o desenhou. Então, por exemplo, se você desenha um carro que é para dar uma impressão de potência, de poder, uma coisa imponente, é totalmente diferente se você desenha um carro que é para dar a impressão de coisa inofensiva. Isso é visível na forma. Só que eu ainda não sei por que o sujeito fez isso. Eu posso até conjecturar, mas eu só vou saber a coisa mesmo a hora que eu tiver os elementos históricos para interpretar direitinho. O sujeito fez assim porque ele queria obter esse efeito, É isso?